Boa tarde. Continuamos hoje os nossos debates autárquicos com os candidatos dos diversos partidos às diferentes câmaras municipais da nossa região. Hoje os convidados são os candidatos à Câmara Municipal de Proença Nova. Recordamos que estamos a realizar estes debates no auditório José Matias Correia, no edifício da Junta de Freguesia de Sernasto do Bom Jardim, tal como acontece por causa da pandemia da Covid-19 e tendo em conta os distanciamentos exigidos pelas normas da Direção-Geral de Saúde em tempos de pandemia. Recordamos que estamos também a transmitir em direto pelas 3 frequências da Rádio Contestável, na nossa emissão online e também na nossa plataforma do Facebook. Hoje em debate estão então as ideias e os projetos, como já referimos, do Conselho de Proença Nova. A este ato eleitoral apresentam-se, e tendo em conta a ordem sorteada momentos antes deste debate, Júlia Sobral pela CDU, Carlos Gonçalves pelo PSD e João Lobo pelo PS, a quem desde já damos as boas-vindas e as boas tardes. Apresentados então que estão os nossos convidados e também os candidatos pelo Conselho de Proença Nova, passemos então às questões que temos aqui para, durante a próxima hora e meia, falarmos sobre alguns dos assuntos e tem a ver com o Conselho de Proença Nova, que tem sido desde o início dos primeiros desta região a apostar na criação de empresas na áreas que não são as áreas tradicionais. Falo das empresas de base tecnológica. Júlia Sobral, a questão que lhe coloco é se a CDU teria feito o mesmo ou teria feito diferente. Boa tarde, eu queria agradecer à rádio o convite para estarmos presentes e saudar todos os ouvintes e todos os proencenses e todos os candidatos aqui presentes e a rádio. Nós, em relação ao investimento no Conselho, nós achamos que a tecnologia é muito importante e realmente agora, a Proença tem lá a OutSystems, que pronto, é uma empresa de desenvolvimento e tecnológico. Mas agora já que falamos em tecnologia, eu queria dizer que se temos tecnologia, o Conselho precisa também, por exemplo, ali da fibra óptica, porque nós temos muita gente, inclusivamente, a trabalhar ali em teletrabalho e não temos a rede em todo o Conselho para que as pessoas possam trabalhar e terem um serviço em condições. Começava já por aí. Em relação a outras empresas, eu penso que há muitas outras empresas que pediam para o desenvolvimento do Conselho, há muitas outras empresas que podiam ser criadas e tentar trazer para o Conselho. Porque nós vemos, por exemplo, o desenvolvimento do Conselho a nível rural, a nível agrícola, que não temos grandes empresas, não temos o desenvolvimento nesse aspecto. Porque temos, por exemplo, nós somos uma área tem muito azeite, por exemplo, não temos um lagar de azeite concelhio que sirva à população do Conselho e a Câmara não tem investido nisso, não tem pugnado por isso e achamos que faz muita falta. Temos, por exemplo, o escoamento dos produtos agrícolas, por exemplo, nós temos a cereja, nós temos o limão, temos vários produtos ali que não têm escoamento. Eu, por exemplo, sou de uma aldeia que tem muitos destes frutos, mas que acho que deve ser a região do Conselho que mais tem estes frutos, e eu vejo as coisas no chão, os frutos no chão, porque não há escoamento. Eu acho que a Câmara tem que arranjar maneira, ou tentar arranjar maneira de trazer empresas que façam transformação e façam o escoamento. Acho que, por exemplo, na área da floresta, por exemplo, eu acho que há os incêndios, depois há as árvores, tudo o que fica nos campos secos, quer dizer, ficam para outros novos incêndios, que mais ajudam a outros novos incêndios. Devia de haver fábricas que transformassem esses produtos. Transformassem esses produtos em biomassa, quer dizer, que ajudassem os produtores a sobreviver e a progredirem na nossa zona. Carlos Gonçalves.
Carlos Gonçalves, a mesma questão para si. Teria apostado nesta área ou teria dado lugar a outras áreas? Muito boa tarde a todos os ouvintes, muito boa tarde também aos nossos interlocutores aqui e aos meus digníssimos colegas candidatos. Creio que Proença Nova, sem dúvida que a aposta na tecnologia é uma aposta boa, é uma aposta limpa porque digamos que são empresas que não poluem normalmente, pelo menos de forma direta, mas muito outro trabalho há que ser feito. Reitero também aqui o que foi dito aqui pela minha antecessora, a Dona Júlia, que realmente faz falta outro tipo de indústrias também, faz falta realmente desenvolver a tecnologia em termos do Conselho. Nós estamos a preparar, em termos de uma das freguesias, aquela a qual presidi até agora, para ver se conseguimos pôr uma rede de Wi-Fi que possa realmente servir pelo menos as aldeias com mais habitantes neste momento, mas que se pudesse expandir depois esse projeto a todo o Conselho. Em termos do trabalho das próprias empresas, acho que deve ser feito um trabalho conjunto com os municípios vizinhos, em sinergia. Uma ideia seria, até aproveitando o facto de termos um homem, que é o nosso candidato a Presidente da Assembleia, António Paulo Santos, que está como representante de alguns atores e empresas de Hollywood, fazer uma espécie de cluster de cinema em que se pudesse envolver vários concelhos, em que se pudesse fazer uma aposta no sentido de podermos trabalhar. Precisamos de sítios onde alojar essas pessoas, precisamos de sítios onde essas pessoas possam trabalhar e criarmos realmente um espaço comum, regional, onde se pudesse trabalhar em conjunto. Quanto à tecnologia, claro que sou a favor da tecnologia e ela é sempre boa. João Lobo, esta aposta nas tecnologias, nas empresas de base tecnológica, tem sido uma aposta forte. Será que este é o caminho ou também é preciso alavancar as outras áreas? Com certeza que sim. Antes de mais, agradecer de facto o convite, cumprimentar todo o auditório da Rádio Condestável, o convite que nos foi feito. Evidentemente cumprimentar quer a Dona Júlia, quer o professor Carlos Gonçalves, e aqui congratular-me sempre com a condição de cada um que aceita integrar listas para as autarquias, tanto mais que muitas vezes aliados daquilo que deve ser a cultura política interventiva, dar essa nota, evidentemente, aos proencenses que nos ouvem hoje, com maior atenção relativamente ao auditório da Condestável, um cumprimento especial. Ora, relativamente àquilo que tem sido, de facto, a trajetória e a estratégia de desenvolvimento do Conselho de Proença Nova, ela assenta também naquilo que tem a ver com o digital. A OutSystems é, de facto, o expoente máximo relativamente àquilo que foi criar um ecossistema do ponto de vista dessa cultura, mas também temos a Babel, a Noesis, que integram, de facto, hoje uma condição diferenciada num território como é Proença Nova, no Conselho de Proença Nova, e diferenciado relativamente à região. E, portanto, nessa circunstância, essa estratégia é para manter, é para desenvolver em sinergias que já estão hoje protocoladas, quer com o Politécnico de Castelo Branco, nos cursos de reskill para a reconversão de licenciados, quer também com a Universidade da Beira Interior, exatamente com a OutSystems também, e, portanto, criamos, além disso, condição de elevar as competências e a capacidade dos nossos alunos. E aqui, também, com o agrupamento de escolas. O agrupamento de escolas é fator importantíssimo do desenvolvimento e educação, e fator primordial no desenvolvimento de qualquer sociedade, e, nessas circunstâncias, traduzir também aquilo que foi os cursos que já estão a ser elaborados e fazem parte do conteúdo profissional do próprio agrupamento. Mas, relativamente àquilo que depois quer a Dona Gila, quer o professor Carlos Gonçalves referiram do ponto de vista de outras ações, e se temos completamente a certeza que a fibra óptica e a rede móvel é fator essencial e decisivo hoje e prioritário para o desenvolvimento dos territórios, nós fizemos já antecipadamente o protocolo com a Altice, em que o reforço na Catraia Cimeira, ainda até ao final deste ano, uma nova antena de rede móvel nos Conqueiros, e a cobertura total do Conselho, posso aqui assumir esse compromisso,
até o final do ano 2022 de todas as localidades. E, portanto, criar aqui essa apetência que sabemos que estes territórios de interior têm, até relativamente aos nómadas digitais, e depois com uma estrutura que aí à frente explicar, também que tem a ver com a habitação e com essa atratividade. Relativamente à parte agrícola, que é de facto uma parte importante, dizer, e já foi noticiado, portanto, pelo município em tempo atrás, a Associação Pinhal Maior, que congrega estes 5 concelhos, Provença Nova, Sertão, Oleiros, Vila de Rei e Mação, promoveram uma candidatura. Esse lagar de azeite, para o ponto de vista do Conselho, está definido o local, é na antiga cooperativa da Sobreira Formosa. Perguntar-me-ão, então, mas e ainda não iniciou porquê? Não iniciou simplesmente porque a parte dos equipamentos, e antecipando já a pergunta, estão contratualizadas, portanto, é um investimento de 250 mil euros, e ela traduz também relativamente àquilo que é um ponto importante que tocou a Dona Júlia, que tem a ver com a fruta e aquilo que são os excedentes dos nossos proprietários. Terá uma unidade também de mínimo processamento da fruta e realização da pasteurização e liofilização da própria fruta em excesso, para criar conteúdos para sopas também. Tem o chapéu de todo aquilo que é a atividade biológica e, portanto, é relativamente a este também mercado, e é um mercado que é cada vez mais crescente, e a importância que todos damos hoje enquanto sociedade a essa condição, para se traduzir também como nicho. Nós sabemos que o nosso território, que é muito partido, portanto tem minifúndio, não temos condições de ter agricultura de forma intensiva teremos, mas extensiva não temos. E nessa circunstância, aquilo que é a agricultura biológica, aquilo que é de facto um problema com o nosso planeta e através dessa condição, é traduzido exatamente nesta aposta que fazemos para o lagar, a cooperativa da Sobreira. Cooperativa essa que fez um contrato de comodato com a Pinhal Maior durante 30 anos e, portanto, fará a gestão exatamente e tendo essa oferta. Mas, relativamente também à questão da biomassa, e tocou nesse ponto, haveremos de ter tempo durante esta hora e meia de falar sobre isso, mas dizer que, logo a esse momento, nós criamos com as juntas de freguesia, o professor Carlos Gonçalves está aqui também, e os outros presidentes de junta, a articulação de criar centros de recolha dessa biomassa. Termos o nosso triturador e então, em articulação com as juntas, fazer os sobrantes, triturá-los e ou serem depois, de facto, implementados também no solo, ou trazê-los para uma unidade que já hoje recebe matéria-prima, não está a elaborar, mas entrará em funcionamento. O investimento mais avultado que tivemos nos últimos anos do ponto de vista privado, uma unidade de pellets, sediada no Parque Empresarial de Provença Nova, que investimento de 15 milhões e 700 mil euros, que dará também resposta, além disso, exatamente a esta questão, que depois vai estar ligada a outras questões da floresta, e traduzir de facto esta condição de que a estratégia está montada em que os pontos se interligam. Já havemos de falar da floresta. Regressava a este tema da agricultura e da ruralidade para lhe questionar, Júlia Sobral, como é que a CDU resolveria então este problema do escoamento dos produtos, da cereja, do limão? Como é que resolveria em concreto? Pronto, aqui nós resolveríamos este problema, aliás, com os apoios. Nós defendemos a agricultura familiar, que é o que existe, um bocado o que existe na nossa zona. E nós, com os apoios aos agricultores e apoios de arranjar pessoas que venham recolher, e como eu já disse, muitas coisas na transformação, mesmo criar a transformação no próprio concelho, que se pode transformar de muitas maneiras, a fruta e tudo mais, para
para depois poder distribuir, ver depois quem leve para o mercado. E eu acho que isso que é da Junta de Freguesia, é da Câmara, um trabalho que se pode, que se deve incentivar e deve fazer, deve ajudar a fazer e dar apoios aos agricultores em muitas situações. Considera que o Conselho de Proença Nova está bem servido de empresas ou era preciso mais empresas? Estou a falar, neste caso, de grandes empresas. Percebemos que as pequenas e médias empresas são essenciais, mas, por exemplo, a nível de empresas maiores? Pronto, nós achamos que grandes empresas, não é tanto, as grandes empresas são bem-vindas se vierem, mas para o nosso meio, as grandes empresas nós sabemos que vêm, não têm os lucros suficientes e desaparecem porque vão arranjar noutros sítios onde haja mais lucros. Nós somos mais pelas médias empresas, pequenas e médias empresas, pequenas e médias empresas, que neste sítio, que atraiam de empregos com qualidade e com salários dignos e que atraiam gente jovem, gente menos jovem, casais jovens que possam vir e que encontrem aqui trabalho condigno, se tiverem apoios, se tiverem habitação, e para isso é preciso termos habitação condigna e que no nosso concelho não existe a habitação de oferta para novos casais, ou jovens ou pessoas mais idosas que queiram vir. A habitação, nós precisamos de bom sistema de saúde, bom sistema de educação, creches para as crianças, precisamos disso para atrair gente, porque senão as pessoas não se sentem aqui com as condições para se sentirem cá bem a trabalhar. E se não tivermos cá mão de obra, também não é necessário ver empresas, não é? E nesse que nós queremos criar empresas e que haja mão de obra para o nosso concelho. Carlos Gonçalves, pequenas ou grandes empresas, como ouvimos, as grandes empresas se calhar vêm, fixam-se, aproveitam os fundos e depois vão-se embora. E o que fica são, de facto, as pequenas. Um dos pontos que eu queria focar é que realmente, muitas vezes essas grandes empresas realmente aproveitam o período em que são obrigadas a ficar para poder usufruir realmente dos fundos europeus, a maior parte deles, ou municipais, e a partir daí segue o caminho deles. Eu sou apoiante realmente mais de médias empresas que garantam realmente estabilidade e manutenção, que não seja o próprio município a alimentar essas empresas grandes e na primeira oportunidade, até por birra, algumas delas por não lhes darem os apoios devidos, quererem sair do concelho. Também sou realmente, falou-se há pouco dos nómadas digitais, e acho que é uma aposta boa que nós podemos ter em termos do nosso concelho. Nós temos um clima excelente, nós temos condições para as pessoas realmente usufruírem, e as próprias pessoas que vêm a Proença Nova dizem que esperam sempre regressar e esperam realmente estar lá mais vezes, porque o acolhimento em termos de serem bem-vindos é muito bom. Só que realmente depois o que falta, que a Dona Júlia já referiu isso, falta realmente habitação, muitas vezes, para eles poderem estar. Temos casas nas nossas aldeias que estão degradadas, e se nós pudéssemos ter um gabinete que apoiasse realmente em termos da própria reestruturação e própria organização dessas casas para arranjar. Temos um gabinete, por exemplo, do agricultor e do empresário, em termos do município de Proença Nova, mas sou mais crítico em relação ao papel prático dele muitas vezes, porque há iniciativas que realmente podiam ser muito mais bem conseguidas se conseguíssemos realmente que todo o público e não apenas alguns tivessem essa informação, e que se pudesse apoiar para eles poderem realmente ir buscar apoios para poderem arranjar as habitações, para poderem realmente vir para cá, até criar um mercado de arrendamento em que as pessoas pudessem realmente ter essa facilidade. Temos também o problema dos transportes. Em termos dos transportes, uma pessoa que viva numa aldeia não tem em determinadas alturas do ano possibilidade de se deslocar à vila, ou de poder mesmo ir trabalhar se não estiver fora do período letivo, e acho que seria um apoio que teremos que desenvolver para poder realmente dar possibilidade a essas pessoas se deslocarem e poderem trabalhar e tratar da sua vida.
Com esta questão da pandemia e da Covid-19, foram várias as pessoas que entraram em teletrabalho. Houve muitas pessoas que vieram para estes pequenos concelhos e concelhos do interior. A população poderá ter aumentado nesta fase de pandemia. Falta fazer alguma coisa nesta área, ou o que fazer para cativar os que vieram trabalhar em teletrabalho para aqui para ficarem? Eu dá-me a sensação que aqueles que já vinham com a ideia de que aquilo era bom, e os que são naturais de lá da região, esses não será difícil nós conseguirmos que eles fiquem, porque eles próprios têm essa vontade. Falta certamente, já foi referido, termos a cobertura completa da situação da banda larga, falta termos sinal de internet acessível em termos móveis também. Espero realmente que se cumpram muitas das promessas que foram aqui sinalizadas, mesmo do próprio Estado Central, independentemente de quem lá esteja no município, porque acho que o próprio Estado Central deve ser o mais independente possível em relação aos municípios e não ter uma visão de apenas apoiar pelo facto de se ter alguém dentro do próprio governo, mais uns ou mais outros. Acho que deve ser o mais aberto possível, porque os municípios servem realmente populações e o Estado somos todos nós. João Lobo, Proença Nova eventualmente ainda hoje sofre das dores de ter tido uma grande empresa e que de um momento para o outro fechou portas. É apologista de grandes ou de pequenas empresas, ou como aqui ouvimos? Eu, relativamente a isso, evidentemente que aquilo que estrutura os nossos territórios são as pequenas e médias empresas, de facto. E para elas sempre, eu reconheço sempre a condição dos nossos empresários, e aqui o meu reconhecimento novamente, porque muitas vezes contra grandes dificuldades resistem, são resilientes e têm a capacidade de produzir riqueza e trabalho. Mas dizer a esse respeito que relativamente àquilo que foi de facto uma grande empresa que gerou uma oportunidade. Essa grande empresa infelizmente deixou-nos, criou uma cicatriz grande num período no Conselho, mas depois conseguimos de facto daquilo que era, estamos a falar da Eixotima, traduzir naquilo que é o Parque Empresarial hoje de Proença Nova, que tem já localizadas 7 empresas, 3 das quais vão iniciar atividade muito precocemente. Temos uma unidade de pellets que eu já referi, uma unidade de transformação e de extração de metais dos equipamentos elétricos e eletrónicos, está em fase de conclusão, e uma outra que iniciou atividade há uma semana atrás, de confecção, que já empregou também 6 senhoras, relativamente à atividade que desenvolve no norte do país. E, portanto, aquilo que é hoje o universo do parque empresarial, lembro que quando a Eixotima fechou portas, infelizmente, estaria nas 230 pessoas. Hoje já temos todos os dias no Parque Empresarial de Proença Nova cerca de 110 pessoas a trabalhar. E, portanto, não estamos nas 205, haveremos de estar a muito curto prazo, mas aqui conseguimos, de facto, traduzir aquilo que foi o que era um problema numa grande oportunidade. Mas dizer que, relativamente às grandes empresas, e esse racional sobre as grandes e as pequenas empresas, evidentemente que temos de ter a noção de que territórios como o de Proença, e não é só o de Proença, os territórios de interior, as sinergias que têm, a condição que têm, para ter cá grandes empresas, linhas de montagem de grande, é sempre difícil, de facto. Ainda assim, não posso deixar de referir, e acompanharam com certeza, a Procerâmica, que é uma unidade, de facto, já com uma grande dimensão, com dificuldades que foram sendo reconhecidas no seu trajeto, mas que agora encontra-se estabilizada, e ainda por cima numa altura em que, com a pandemia, aquilo que foi todo o equipamento hoteleiro, onde grande parte da produção e da restauração era o foco principal da unidade, entrou, como todos sabem, também em recessão e fechou a atividade relativamente à pandemia que nos assola, e agora conseguiu estabilizar, de facto, e encontrar novos mercados. Mas dizer que também, e foi tocado nesse ponto, eu não queria passar à habitação sem falar do escoamento dos produtos também, e dizer que temos no nosso programa eleitoral a marca Proença Origem vai ser o canal preferencial para isso.
E aqui desafiar também os nossos produtores que se associam, e os que já temos associados à marca Proença Origem, e que depois conseguimos também, no seio daquilo que é a complementariedade dos municípios e também no seio da Pinhal Maior, fazer esse transporte. Já o fazemos hoje, em todos os agricultores biológicos. Fazemos todas as quintas-feiras o transporte de produtos para a loja de Benfica que o município ali tem, e a loja de Benfica vai ser exatamente, enquanto estando em Lisboa, o potenciar, de facto, desta condição daquilo que foram os investimentos que atrás falei sobre a agricultura. Depois, naquilo que tem a ver com a habitação. A habitação vai ser incontornavelmente um dos fatores importantes para estes territórios. Nós temos, e faço já referência a ele, voltarei com certeza a este ponto mais tarde, mas dar nota da Resolução do Conselho de Ministros número 131A de 2021, publicada no dia 10 de setembro, sexta-feira última, e que traduziu aquilo que foi o esforço e a complementariedade de 22 municípios do Pinhal Interior, o antigo Pinhal Interior Sul e Pinhal Interior Norte, na condição de ter 20 projetos transformadores, em que estão eles todos elencados de facto nesta resolução do Conselho de Ministros, e que vão estar disponíveis 208 milhões em vários setores. Um deles, em que também temos o programa ajustado com esta dinâmica, o Proença Habita e o Proença Reabilita. Não posso deixar de dizer que relativamente às ARUs, às áreas de regeneração urbana, e àquilo que tem sido o apoio e incentivo que o município tem dado à reabilitação, já apoiamos desde o ano 2018, portanto até 2021, 27 proprietários, e que totalizam um investimento total de ajuda direta de 50 mil euros, quer na parte das pinturas, nas coberturas e na mudança de vãos. Isto, numa fase primeira, na sede de Conselho, na Vila de Proença Nova, alargámo-la, entretanto, as áreas de regeneração urbana às outras sedes de freguesia e depois à povoação de Figueira e Conqueiros, e temos em preparação, se assim merecemos a confiança dos proencenses, para, ainda na Assembleia Municipal próxima, já no próximo ciclo autárquico, levar o alargamento a todo o universo do Conselho, com um regulamento que depois traduz, evidentemente que o dinheiro é finito, que depois traduz a condição de apoio relativamente a cada uma das freguesias e num sistema equitativo e justo para os proprietários. E, portanto, relativamente àquilo que é a reabilitação, temos este percurso já feito, queremos, de facto, alavancá-lo neste futuro próximo e traduzir também, naquilo que é o Proença Habita, a condição de que aquilo que falaram. Porque como é que nós atraímos pessoas se depois não temos disponibilidade de ter habitação? Nós temos, lembro que ainda temos disponíveis lotes para construção em Sobreira Formosa, junto ao Parque de Feiras, portanto um loteamento que foi feito pelo município. Ainda estão 5 lotes disponíveis, a preços controlados e, portanto, ajustados àquilo e com a oferta do projeto da parte do município, das habitações, e também relativamente àquilo que vai ser o criar, embora aquilo que eu vou dizer crie alguma comichão eventualmente nas consciências, mas as parcerias, uma parceria pública e privada, nós temos que ter a noção que os privados são aqueles que têm a condição de realizar e estruturar riqueza, e na habitação também, ter essa oferta. O município não pode de todo, havendo essa apetência de privados, estar-se a substituir a eles, e nessa circunstância realizar de facto depois a condição de um loteamento que, a preços também controlados e com o IRU, para a captação de jovens casais. Muito bem. Júlia, aflorámos aqui a questão do emprego. Há emprego, mas será suficiente? É sempre preciso mais? Eu penso que sim, é sempre preciso mais emprego, porque nós não temos um conselho jovem e precisamos de atrair jovens, mas precisamos de atrair jovens tendo cá também emprego.
né? E por isso precisamos de criação de emprego aqui no Conselho. Aliás, em relação aqui à habitação, e para isso é preciso, para criar emprego e trazer outra gente, é preciso recriar as condições. Como eu já disse, em relação à habitação, e aqui foi dito, em relação à habitação, o recuperar e os apoios à recuperação. Por exemplo, porque até aqui os apoios têm sido só dados a pessoas que vivem nas sedes de freguesia. Então, e as outras aldeias? Temos boas aldeias no Conselho que realmente estão a recuperar e também precisam de apoio e acho que também merecem esses apoios, se são dados nas sedes. Eu, por exemplo, aqui em relação a lotes novos para construção, sim, tudo bem, também é necessário, mas nós temos tantas casas que é necessário recuperar. Por exemplo, eu vejo em Proença Nova, eu há dias passei na Devesa, eu fiquei surpreendida como está aquele largo. Por exemplo, o antigo quartel da GNR, eu conheci aquilo quando era miúda que vivia em Proença Nova, conheci aquilo, aliás, frequentei, porque era amiga da família que vivia lá atrás e vi aquilo, e hoje eu fiquei triste de ver aquele largo, a maneira como está, porque não é só o quartel, é depois todas aquelas casas ali mesmo na rua que vai dar além ao mercado, há ali casas e noutras ruas. E eu fico triste de ver e de não haver uma reabilitação dessas casas, e eu acho que se deve pugnar por isso, deve-se fazer alguma coisa para reconstruir as casas, e mesmo noutras aldeias há casas muito bem reconstruídas e que devem, e acho que se deve fazer esse trabalho, porque as nossas aldeias necessitam para atrair gente, para atrair turismo, para atrair outros jovens, porque muitos jovens querem vir para cá e não vêm porque não há condições. Não há condições, além do trabalho, de não terem o trabalho, tirando agora o teletrabalho, se tiverem uma boa cobertura, como já disse, da rede da fibra óptica, vem para cá trabalhar, vem para cá viver. O que é que é capaz de ter aumentado a população nas nossas aldeias. O que nós vemos aqui também é que aumentou, mas muita gente vive cá, mas não vem. A sua morada está não sei onde. Nós não temos os eleitores, por exemplo, no Conselho, consoante os habitantes que temos, porque muita gente tem as moradas lá. Porquê? Porque não há cá um bom apoio de saúde. Nós temos boa saúde, mas é curta. Nós não temos médicos todos os dias. Bons médicos temos, isso mas não temos. Nós não temos, por exemplo, uma saúde, umas urgências 24 horas por dia. À meia-noite não temos urgência, temos que ir para Castelo Branco. Quer dizer, tudo isso nós precisamos. Um bom apoio de saúde, de educação, de creches. Temos que ter tudo. Aos idosos, nós precisamos de um apoio aos idosos. Nós não temos lares aqui para os idosos, por exemplo, para os idosos. Muitos dos nossos idosos vão para Vila da Rei, vão para Castelo Branco, vão para longe das famílias, em que as famílias não podem ir visitá-los, e eles precisam também de que as pessoas os vão visitar. E a custos controlados, porque nós sabemos que as reformas dos nossos idosos, principalmente aqui na nossa província, nas aldeias, são reformas muito pequeninas. E também não dá muitas vezes para pagar os lares. Não é? E todos esses apoios, o apoio aos idosos em casa, ao domicílio, todos nós temos de ter todos esses apoios para criar. Tudo isso cria emprego. Falou, vou regressar um pouquinho atrás, falou nos incentivos para as pessoas reconstruírem as suas habitações, para depois se fixarem cá. Alguns incentivos existem, mas não faltará também depois vontade das pessoas e consciencialização das próprias pessoas para realmente ficarem no interior. Talvez, mas por exemplo, eu que vivi muitos anos fora, mas reconstruí a minha casa e tenho a casa onde eu nasci, é onde eu vivo, e sempre tive vontade de voltar para cá. Eu conheço gente que não vem para cá, porque, por exemplo, dizia as acessibilidades, os transportes, já porque aqui foi falado,
Por exemplo, eu conheço pessoas que dizem assim: eu não vou para aí, eu não tenho carro, não tenho casa, não tenho carro, e eu como é que eu me desloco para ir aqui ou ali, para ir lá? Eu não tenho autocarros, eu não tenho transportes para ir. Eu conheço várias pessoas, até da minha família, que não dizem: não vou para aí porque eu não tenho os transportes para me deslocar, e eu aqui ponho aqui o autocarro à porta e vou. Eu vou ao médico, vou aqui, vou ali. E aqui, por isso, há muitos incentivos que e já as pessoas ou não virem para cá, ou não haver realmente as condições que têm junto necessárias. Carlos Gonçalves, há gente, mas não há, pelos vistos, não há. Há emprego. Emprego, mas não há gente. Emprego, acredito que sim, porque nós vemos, inclusive, posso citar casos práticos de restaurantes, de locais onde pedem recorrentemente gente e não há para ocupar esses postos de trabalho. Mas é assim, também temos noção de uma coisa: em termos de um concelho, é muito bom quando o município consegue realmente captar gente e empregar gente, e nós sabemos que o edifício da Câmara Municipal de Proença Nova está plena de gente, mas depois, quando esses técnicos se são direcionados logo para aqueles locais, ou quando temos emprego qualificado, mas todo ele está em termos municipais, não há forma de muitas vezes nós conseguirmos ter essas pessoas para outros locais. Dando um exemplo, se uma junta de freguesia ter um funcionário ou conseguir trabalhar com um funcionário, é lógico que se a Câmara abrir concurso dentro de uma determinada área, ele mais facilmente iria para o município trabalhar, até porque e recentemente aconteceu isso. Um calceiro que tínhamos foi para o município trabalhar, porque é um emprego muito mais certo, como é óbvio. A questão das próprias juntas de freguesia serem apoiadas para futuramente, através da criação de um gabinete de apoio às próprias juntas de freguesia, em que se possa realmente até abrir mais todo o investimento dentro das próprias freguesias e esse apoio estar muito mais próximo das pessoas, porque eu tenho a noção que não precisa de ser o município a centralizar tudo nele próprio. Se ele conseguir dar às juntas de freguesia, apoiar de forma a que elas possam realmente contratar, a que elas possam apoiar outros sítios porque possam contratar, se tivermos um grupo de gente que dentro do próprio município depois ajude por fora a que tudo isso funcione, e o município de Proença Nova tem muita gente para poder apoiar nesse sentido, porque tem a noção de técnicos bons para trabalhar. Temos é que muitas vezes organizá-los de maneira a que eles possam gerir depois o trabalho e possam dentro do próprio território dirigir-se aos locais, ver, não ser um trabalho muitas vezes de gabinete, que muitas vezes acaba por penalizar um pouco quem está nos próprios territórios à volta. Em termos do emprego, da habitação, de tudo isso, eu concordo com a Júlia. A transferência de competências para as juntas de freguesia poderia vir a colmatar essa lacuna que falou? Certo. Se houver previamente um trabalho de dotar as próprias juntas de freguesia de capacidade para poder receber essas competências. Nós temos noção que as juntas de freguesia e as verbas que muitas vezes estão alocadas diretamente pelo Estado, através do Fundo de Financiamento das Freguesias às próprias freguesias, é um fundo irrisório, finito, e se nós conseguirmos realmente que as próprias câmaras possam transferir mais verbas para as juntas, mas não só mais dinheiro, muitas vezes o apoio poderá não ser só em termos de dinheiro, poderá ser em termos do apoio direto, do apoio que se pode dar em termos mesmo administrativo, para que se possa criar condições para termos ali realmente muito mais capacidade de trabalho, e se nós estamos próximos das pessoas, somos ali o primeiro foco de proximidade em relação às pessoas nas juntas de freguesia. Se temos aquele local para as pessoas poderem estar, acho que deve ser em primeira mão apoiado. Falou há pouco que na questão ainda do emprego, que há disponibilidade de emprego, não há pessoas para empregar. Às vezes poderá haver pessoas que poderão não querer trabalhar. Também poderá ser. Eu também tenho noção de uma coisa: os apoios sociais que são dados, muitas vezes hoje em dia, isto, atenção, não é uma crítica, é uma constatação daquilo que se passa no dia a dia, muitas vezes paga-se para que as pessoas não trabalhem. Acho que deveríamos ver no próprio sistema, mas isso é uma coisa que não estaremos certamente a discutir aqui, porque não é uma coisa que nós possamos resolver, pelo menos diretamente aqui, mas fazê-lo chegar a quem de direito. Acho que nós temos que pensar que em termos de apoios sociais eles têm que ter um
um devolver desse apoio da própria pessoa. Nós temos um Estado que dá e dá de maneira gentil, mas depois não exige às próprias pessoas que muitas vezes devolvam aquilo que elas próprias recebem, ou seja, há uma certa gratuitidade no sentido dos apoios sociais que nós, se calhar, e nós vemos nas aldeias, temos gente que muitas vezes prefere estar sem trabalhar do que muitas vezes devolver esse próprio trabalho ao Estado. João Lobo, continuando ainda nesta questão do emprego, já mudamos de assunto. Há pessoas a trabalhar em Proença Nova que são de fora do concelho. Diz-se em chavões grandes que temos que criar emprego para fixar pessoas. Estas pessoas que vêm de fora do concelho têm-se fixado no concelho? Tem-se fixado. Nós, relativamente àquilo que foi a parte, e no início desse debate, relativamente à parte digital e àquilo que foi a parte dos engenheiros informáticos que nós conseguimos, de facto, captar através das empresas tecnológicas, traduziram-se já naquilo que foi a fixação de alguns casais e, portanto, e até na geração de crianças, e, portanto, vêm e fixam. E, relativamente a isso, dou um dado, socorro-me aqui do papel, porque, evidentemente, tenho uma capacidade de memória, é finita também, e traduzir isto. E que meto, relativamente a este dado, os censos, é verdade que perdemos todos a demografia, todos temos consciência que é um problema do país. Se me perguntam, com certeza que no interior sente-se com muito mais acintuosidade, mas a demografia hoje tomou uma escala que é nacional. Como sabemos, dos dados ainda provisórios, o país foi a primeira vez que em 50 anos perdeu 2%, como um todo. E, portanto, nós estamos em queda. Há muitos anos, não é de hoje, há 30 anos. Se me perguntam se havia ter sido políticas de facto públicas, sejam elas centrais, sejam municipais, no sentido dessa, com certeza que sim. Mas o Estado Central aqui tem a primeira prioridade. E, portanto, agora que tocaram, de facto, todos os sinos, relativamente à demografia, e estamos nesta circunstância, queria traduzir só estes números, para termos essa noção. Portanto, com certeza que nestes últimos 10 anos perdemos população, eram 8.145 em 2010, somos 7.147 em 2021. Também reduzimos, evidentemente, os jovens com menos de 15 anos. Os idosos com mais de 65 anos mantiveram o peso relativo, relativamente à perda, e, portanto, 32% da população total. Mas saliento aqui dois dados que parecem quase insignificantes, mas que traduzem exatamente o caminho que temos feito ao longo dos anos relativamente à captação, à capacidade do trabalho, do emprego e da fixação de gente. Os idosos, como eu disse, mantiveram o posto, mas o fato de ter aumentado a população em idade ativa entre os 15 e os 65, e estamos a falar de uma subida de quase 2 pontos percentuais, foi de 57,9% para 59,7%, e, portanto, isto traduz exatamente aquilo que é a estratégia que considero assertiva que temos tomado, e nos últimos 2 anos, dados, portanto, são dados que podem ir à plataforma, não são meus, estão disponíveis, inverteu-se a queda do número de alunos do ensino básico e a população estrangeira residente no concelho, que é outro apontamento importantíssimo, duplicou, ou seja, representam agora, na população residente de Proença Nova, 2,4%. Ora bem, isto diz muito daquilo que também devem ser as estratégias para a atração. Nós, enquanto população, e com a taxa de natalidade que temos, que cifra em 1,8, vou utilizar esta expressão, já não vamos lá, nas próximas gerações. Infelizmente, já não vamos lá. E, portanto, nesta circunstância, é uma dificuldade reconhecida, mas não nos pode deixar baixar os braços. E temos que olhar, de facto, quer para a nossa diáspora, os nossos imigrantes, e aqui uma palavra também muito especial àqueles que, com certeza, depois ouvirão ou acompanharão este nosso debate, que são peça importantíssima e que vão fazer toda a diferença, porque muitos daqueles que a Dona Júlia disse e que estiveram fora e que aqui voltaram, são hoje aqueles que também vão sustentar durante os próximos anos estes territórios. E, portanto, quer do ponto dos investimentos,
quer do ponto de vista da habitação, quer do ponto do pequeno investimento agrícola, tem aqui outras condições que podem olhar. Mas depois todo o universo daquilo que são as nossas relações internacionais com os países que temos relações próximas, quer culturais, quer daquilo que foi no histórico passado da nossa relação. Falo evidentemente nos PALOP, evidentemente que o Brasil já tem sido uma grande fonte e tenho a convicção de que com aqueles que são os apoios que temos que aqui já também referi, vão normalmente vir para os grandes centros, é assim, isto já foi de facto observado noutros países, nomeadamente na França, evidentemente vem para os grandes centros, não há forma a dar, por tudo que apela à urbanidade, mas se soubermos ter uma condição política de estruturar e complementar os territórios, não só o Conselho de Proença Nova, mas a globalidade destes concelhos, e por isso volto a falar da importância deste plano de revitalização do Pinhal Interior ao Pinhal Interior e os projetos transformadores, porque um dos pontos importantíssimos é exatamente a parte da demografia. E naquilo que vai estar na disponibilização de uma verba, dentro daqueles 8 milhões que eu há bocadinho referi, só para esta iniciativa, para estes concelhos, 8 milhões, com medidas de traduzir em atrair, de facto, pessoas para os territórios. E, portanto, sou daqueles que estou, se não também aqui não estava, confiante relativamente àquilo que é o nosso futuro próximo e tenho a convicção absoluta de que os territórios de interior são os territórios de oportunidade neste século onde estamos. E, portanto, Proença Nova está, com certeza, não será o primeiro, mas está na linha da frente relativamente a esta condição. Transportes, tenho que falar dos transportes, porque já falaram duas vezes. Pedia-lhe que fosse Sim. rápido. Os transportes têm aqui, de facto, um problema reconhecido. A mobilidade é hoje um fator decisivo, apesar de todos andarmos com isto na mão e termos ligações hoje em todo o mundo sem ter que estar lá, presencialmente. A mobilidade para os serviços de saúde, para a escola, tem que se permanecer. E, portanto, nessa circunstância, a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa lançou um concurso relativamente aos transportes. Infelizmente ficou deserto e, portanto, já devia de estar a rede. Voltou-se, porque é preciso que se diga isto para aqueles que nos ouvem também perceberem como é que... É verdade que o município faz um esforço, ainda assim, todos os anos, na ordem dos 80 mil euros para compensar o serviço de transportes públicos, todos os anos. E, além disso, faz agora também o transporte relativamente à rede de expressos. Mas um concurso que que se vai lançar na Comunidade Intermunicipal até ao final deste ano e que já devia ter sido realizado. Tive reuniões prévias com os taxistas do Conselho e vão ser concursos dedicados só aos taxistas de cada um dos concelhos relativamente ao transporte flexível e a pedido, que vai colmatar exatamente esta dificuldade que aqui foi, de facto, observada e que sabemos que existe e que vai ter uma resposta relativamente a isto, dando também condição àqueles que têm hoje o táxi de terem ali uma fonte de rendimento para a qual é muito importante para a manutenção da sua atividade. Muito bem. Estamos com cerca de 50 minutos de debate, mudamos de assunto. Mais uma vez, Júlia, este Conselho de Proença Nova, este ano, é um pouco exceção, mas todos os anos é atingido pelos focos florestais. Deixam atrás de si um enorme rastro de destruição. Proença Nova sente isso todos os anos na pele. Pode uma autarquia fazer alguma coisa nestes aspectos, tendo em conta que os terrenos são todos privados? Sim. Olha, eu só queria voltar aqui a dizer aqui uma coisa em relação ao que foi dito há bocadinho aqui sobre o Lagar do Azeite, por exemplo. Eu, em relação ao Lagar do Azeite da Sobreira, não esquecer que isto já nas outras eleições foi prometido. Não é da Sobreira, o Lagar. Pois, a cooperativa que está sediada na Sobreira, não é? Pronto, que já nas outras eleições foi prometido e até agora ainda não foi. Foi, sim, senhora. Pronto. Mas agora a diferença das eleições, vai-me só permitir interrompê-la nisto, que eu não queria fazê-lo, mas tenho que interromper. É que a diferença que existiu das eleições em que isso foi prometido e hoje é a realidade, porque foi feita uma candidatura e o projeto foi aprovado, e portanto, e não sou eu que estou a dizer, basta perguntar
a todos os meus colegas presidentes de Câmara que estão em exercício de funções ainda e ao responsável da Pinhal Maior, se o quiserem saber e não quiserem, de facto, encobrir aqui e deixar as coisas sem estarem devidamente faladas, o processo está, tem candidatura aprovada, vai-se realizar as obras no edifício, porque o edifício e o município vai ter que assegurar essas obras, porque o restante está devidamente estruturado, sim. Então, pronto, esperamos e claro que espero para ver e confio que sim, que seja. Agora, mas como há muitas coisas que são para mim dizer, aqui também foi falado, por exemplo, em relação ao Governo, isto só voltando um bocadinho atrás, né? Em relação ao Governo e aos apoios que dá a abertura, se não são do mesmo, se as câmaras não são do mesmo partido político aqui, isto também se refere inclusivamente aqui às câmaras e às juntas de freguesia. Sei que no Conselho, por exemplo, eu digo, porque eu sou da freguesia que não é da mesma cor da Câmara atualmente, e eu vejo aqui a minha freguesia, houve muitas coisas que foram prometidas e assim, e lembro-me que quando foi um comício nos Montes da Senhora para apoiar o candidato da freguesia na altura, que foi dito, se o Tó for eleito, eu recupero a estrada do Chão de Galego, se for eleito, mas como não foi eleito, a estrada continua na mesma. Isto são só coisas, lembrar coisas que realmente devem ser feitas e que se promete e que não são feitas. Bem, aqui, esta não foi bem uma promessa, era se fosse eleito na freguesia, mas foi eleito na Câmara. Por isso, eu acho que a gente tem que ser coerente com aquilo que diz e fazer. Agora, disse-me em relação aos incêndios. Em relação aos incêndios, é assim, nós temos os incêndios, este ano felizmente não tivemos incêndios, grandes incêndios ali, ou pequenas coisas, mas nós temos que começar muito pela prevenção dos incêndios. E começar pela prevenção no ordenamento da floresta, plantar árvores, e principalmente junto às aldeias, plantar árvores que não seja só eucaliptos. Não digo que não plantar eucaliptos, mas que seja uma minoria. Que fazer um tampão de florestação junto às aldeias para que estejam protegidas. Os apoios, por exemplo, aos bombeiros. Nós, por exemplo, há quase um ano atrás tivemos uma reunião com os bombeiros em que eles se queixavam que não tinham verbas, não tinham carros, perderam carros, eles quer dizer, tinham muito poucos carros, muito pouco material para combater os incêndios, quer dizer, não tinham gente. Eles chegaram a dizer, os bombeiros aqui poderão vir a acabar porque não temos quem participe. Quer dizer, por falta de apoio. Eu acho que isso seria muito mal que acontecesse e acho que um apoio substancial aos bombeiros, acho que era necessário. A criação de brigadas de sapadores, mais do que aquelas que há, que para a prevenção e para a prevenção, isto na limpeza de matas, quer dizer, mas depois que ajudem a limpar limpem as matas, mas também a custos controlados, que não seja e com igualdade para todos, não é? Limpar nos e não limpar noutros, quer dizer, pronto, nisso, porque a gente sabe que essas coisas que acontecem muito. Criar, por exemplo, para os incêndios também, eu acho que precisamos no nosso Conselho também a criação de pequenas barragens, açudes nas ribeiras, porque quando chove, agora no inverno chove bastante, que se junta água para que os helicópteros, para que os bombeiros tenham acesso a esses açudes, a essas barragens, charcas, seja o que for, para poderem apagar os incêndios. A reorganização da floresta, isto aqui, da floresta e de todo o meio rural, isto aqui, por exemplo, os cadastros, que ao tempo que andam a fazer os cadastros, mas não acabam. Quer dizer, nunca mais é para organizar.
Eu não sei quando é que organizam, no fim de quantos anos, porque não estão a desenvolver isso. Eu acho que tudo isso ajuda à proteção das florestas, com a sua limpeza, porque nós vemos que há os incêndios, mas depois não há limpeza das florestas. Ainda agora, quando vinha para cá, eu vi de pôr toda aqui na IC8, toda aqui na zona da IC8, de um lado e do outro, era matas queimadas, pinheiros queimados de pé, é isso, quer dizer, tudo isso devia ser limpo, porque isso só ajuda a mais incêndios, a propagação de mais incêndios. Por isso, eu acho que tudo isto ajudava a que realmente os incêndios deixassem de existir. Carlos Gonçalves, já ouvimos por várias vezes falar nas AIGPs que poderão ser a porta final para resolver de uma vez por todas estas áreas e estes territórios. Concorda com isso? Eu sou um pouco cético em relação a esse tipo de agrupamentos, porque é assim. Eu participei diretamente há alguns anos atrás, na altura até era secretário da freguesia, neste momento, ao englobamento de uma zona de intervenção florestal na altura. A situação na altura conseguimos realmente que os proprietários aderissem, conseguimos juntar toda a papelada e mais alguma, conseguimos que isso fosse aprovado em termos de verba para o projeto, que é certo é que depois nós temos a consciência do que aconteceu até hoje e da dificuldade que há para que as próprias pessoas trabalhem em conjunto. Eu tenho noção que muitas vezes as associações são importantes, as áreas integradas de gestão são um passo que, se fosse bem coordenado e bem orientado, seria certamente uma mais-valia para os territórios. Agora é assim, também temos realmente que conseguir que os proprietários, que neste caso estamos a falar de proprietários num minifúndio, minifúndio, eu às vezes costumo ironizar verdadeiramente com a situação de nós termos situações em que a árvore era de uma pessoa e o terreno era de outra, portanto, e dificilmente nós muitas vezes conseguimos que isso se faça. De que modo é que nós podemos fazer isso? Podemos fazer realmente, através da agregação, uma política de apoio para que realmente as pessoas possam juntar os seus territórios, mas isso é um trabalho contínuo de muitos anos, não é um trabalho de pouco tempo. Temos realmente de tentar que as pessoas... A questão das limpezas, sem dúvida, concordo com a dona Júlia Sobral sobre a situação das limpezas. Nós temos que muitas vezes obrigar as pessoas a limpar, mas também termos a noção socialmente, saber se elas têm essa possibilidade de o fazer as expensas próprias, porque nós, uma coisa é chegarmos ao pé de uma pessoa que tem um bom ordenado e dizer-lhe, olha, você tem um território em tal sítio e nós sabemos que ali isso se faz. Outra coisa é chegarmos ao pé de uma pessoa que tem uma reforma de 127 euros ou de 183 euros mensais e dizer-lhe diretamente, olha, você tem de limpar o seu território ali junto à estrada, ou tem junto às habitações, tem ali um terreno e tem que o limpar, e depois estamos a falar que muitas vezes são ano após ano. A Júlia disse há bocado que muitas vezes apoiamos uns e não apoiamos outros. Muitas vezes é a questão de se ver quem é que se apoia, quem é que... E em termos do próprio território, o que se pretende realmente é ver, até com o apoio das próprias juntas de freguesia, como eu disse, das associações, nós identificarmos os locais, nós sabermos quem é que pode realmente ser ajudado nesse sentido e futuramente, através do próprio apoio a essas pessoas, sabermos realmente de que forma é que podemos transformar esses territórios. Há projetos, neste momento, que certamente o Sr. Engenheiro vai falar sobre o condomínio da paisagem, sobre todos esses projetos que neste momento estão em desenvolvimento e que realmente têm alguns calcanhares daqueles. Nós, por exemplo, sabemos que uma localidade só poderá ser apoiada, no caso do projeto que eu referi, se tiver 60% de floresta a toda a volta. Ou seja, se tiver 50% ou se tiver 40%, já não pode ser apoiada. Não vejo muito bem qual é a diferença entre os 60% e os 50% e os 40%. Acho que todos os locais deviam de ser elegíveis para poderem ser apoiados e todas as pessoas deveriam poder realmente tentar reorganizar o seu espaço de maneira a que esse espaço não fosse um risco futuramente. Se não tivesse possibilidade para isso, realmente haver apoios nesse sentido e nós podemos criar esses apoios
para podermos apoiar essas pessoas. Em termos de floresta, como é que, se for eleito Presidente de Câmara, como é que pretende eventualmente contornar esta situação? Aproveitando realmente projetos que existam ou que venham a existir e fazendo pressão sobre o Estado Central para que realmente se possa criar apoios diretos para que as pessoas possam futuramente ter esses espaços reorganizados, transformados. A criação do Gabinete de Apoio às Freguesias seria nesse sentido, porque uma freguesia estando próxima das pessoas sabe certamente quais são os locais, é mais fácil as pessoas até dirigirem-se ali do que irem certamente se calhar ao município, mas e nós conhecemos, nós em termos de freguesias conhecemos. O município depois, se fizer esse trabalho em conjunto com as freguesias, certamente poderá conhecer muito melhor, é uma mais-valia que tem ali no território e deve ser apoiado. Mesmo porque estamos, de facto, numa região envelhecida, as pessoas são mais velhas e continuam com o sentimento de posse dos seus terrenos, portanto estas questões têm que lhe ser bem explicadas. Bem explicada, mas é muito mais fácil, lá está, é muito mais fácil lidar com quem elas lidam todos os dias, com quem têm confiança, com aquela pessoa que lhes vai buscar os medicamentos se for preciso, que lhes vai fazer o IRS se for preciso, que lhes vai tratar tudo e mais alguma coisa diariamente, do que certamente ir a um local distante de 20 km, 30 km e chegar a esse local e dizer assim, olha, eu precisava deste apoio, não o vão fazer. Nós sabemos que orgulhosamente, porque as próprias pessoas têm o seu amor próprio, não o vão fazer. Mas se estiverem ali ao lado alguém que lhes diga, olha, você pode fazer muito melhor e se transformar o seu território, e se pegar no seu terreno e o reconverter para um espaço agrícola, e se os seus filhos quando vierem tiverem aquele espaço ali para continuarem a utilizar e a ser uma mais-valia para eles no futuro, é um ponto que nós podemos realmente atrair. Porque nós sabemos que os filhos da terra, esses são os que têm mais vontade de voltar. Nós podemos ir buscar N pessoas ao estrangeiro, podemos ir buscar N empregos bons, mas aqueles que são dali, que têm o sangue ali, são os mais fáceis de converter. Têm ali a sua identidade. É isso mesmo. As AIGPs, Áreas Integradas de Gestão da Paisagem, candidato João Lobo, é o derradeiro passo? Eu não posso estar aqui em acordo com algumas coisas que disseram. Estou em acordo com aquilo em síntese que está debaixo e aqui orgulho-me de dizer o seguinte. Se houve município que fez o trabalho de casa, foi de Proença Nova. E evidentemente com o apoio dos meus colaboradores, dos colaboradores do município, que, sendo no número suficiente para desenvolver as suas atividades, fazem parte do sucesso, de facto, do Presidente da Câmara e, portanto, daquilo que é a condição e a estratégia que temos desenvolvido ao longo destes anos. Mas, traduzir aqui a situação da floresta. Em 2017, como sabemos, e não nos afasta a memória relativamente à cicatriz que isto nos causou, os incêndios desse ano. E relativamente a esse ano, iniciamos ações de sensibilização. Como sabem, estiveram presentes, quer os presidentes de junta, em todos os locais. Eu fui a todos os locais, eu fui presencialmente a todos. E iniciamos também aquilo que foram apostas distintas relativamente ao apoio às populações. Desde logo aquilo que já falamos dos sobrantes, para mitigar, para cortar o efeito das queimas e das queimadas, em articulação com as juntas. Depois, naquilo que era a sensibilização para o cadastro, o BUPI, e aqui, Proença Nova, os números também não enganam, é como o algodão, os números não enganam, que diz respeito à condição que nós tivemos e ao esforço que fizemos, de facto, para georreferenciar o máximo de propriedades. Somos o concelho de todo o projeto piloto que mais conhece hoje o território. Já conhecemos mais de 50% do território. E, portanto, este conhecimento que hoje já é traduzido naquilo que vai ser o cadastro e o novo avanço para a condição de termos o BUPI a funcionar também nas unidades móveis, e já volta à saúde, mas falemos agora da floresta, temos depois uma resposta que foi inovadora e que traduziu depois uma resposta do Governo. O programa e o regulamento que aprovamos da reconversão das áreas florestais em áreas agrícolas não é mais do que aquilo que é criar, de facto, em torno
das populações, das povoações, a capacidade de transferir aquilo que é floresta, e que é floresta, para a parte agrícola. E que vem cruzar com a questão da agricultura biológica e com todo aquilo que eu referi na complementaridade também com os outros municípios. Mas traduzir também que esse efeito dessas áreas de reconversão das áreas agrícolas em as áreas florestais em áreas agrícolas, também são aquelas que de forma natural as pessoas cuidam, porque estão próximas delas, nas suas casas, nas suas hortas, estes 100 metros que a lei também obriga a limpar, e depois com um objetivo preciso, e aqui posso dizer claro, a agregar as pessoas para aquilo que é o bem coletivo. Porque este programa indicava que tinha que ser 100% das povoações. A Mó foi a primeira delas, para motivar, de facto, e motivaram, e os residentes, e foram até pessoas externas à Mó, que de facto arregaçaram as mangas e em articulação com o apoio da Câmara, o fizeram. Modelamos o terreno e demos as plantas. Aconteceu assim com as Fórneas, está a acontecer assim no Val d'Água, vai acontecer assim no Galisteu, vai acontecer assim nas Asteiras Cimeiras, nos Sesmos. Foram feitas 6 candidaturas ao condomínio da aldeia, projeto, como eu disse, que agora subiu e levou de patamar e tem a chancela da Secretaria de Estado da Conservação da Natureza e Florestas. E falando da Secretaria de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, já falo das AIGPs também, traduzir aqui o orgulho que tenho, como é natural, de o nosso Secretário de Estado ser também candidato a Presidente da Assembleia Municipal, e o meu antecessor, e partilhar com ele, de facto, uma visão e um objetivo estratégico, daqueles que sempre em Proença estiveram, fazem tudo por articular políticas que interessem aos proencenses e, nesse sentido, a equipa toda que envolve as nossas candidaturas, composta, de facto, daqueles que têm em Proença Nova ou as suas raízes ou a sua condição de vida. Mas traduzir também relativamente às AIGPs. É verdade que a zona de intervenção florestal que foi iniciada nos Montes da Senhora, ela depois não foi em contra-operação, porque não deu esse salto final, contrariamente ao que o professor Carlos referiu. É verdade que constituiu-se o núcleo fundador da zona de intervenção florestal, e as AIGPs têm aqui uma diferença substancial. As áreas de gestão e intervenção na paisagem, apesar de ser uma área que ordena o território, não é só floresta, falamos da silvopastorícia, falamos da agricultura, falamos daquilo que é a criação de um mosaico, de facto, que ordene a nossa floresta, e nós sabemos que temos que perder densidade da massa florestal. Nós não podemos ter floresta de forma contínua e com os eventos de incêndio que temos, sabemos que temos problemas. As alterações climáticas relativamente àquilo que vão ser episódios mais frequentes de situações de facto mais fortes, quer do ponto de vista de pluviosidade, quer do ponto de vista de ondas de calor, devem nos preocupar relativamente também, e as AIGPs são uma resposta para essa condição. Mas tem uma diferença substancial. É que o núcleo, e nós temos 4 AIGPs já aprovadas, financiadas durante 25 anos, com apoio aos proprietários, quer para a conservação, quer para a manutenção do seu espaço. Ainda esta semana, vamos foi até o dia 2, amanhã 15, amanhã vai ser feita nova candidatura. Já temos 7.500 hectares no envolvimento dessas 4 AIGPs no Conselho de Proença Nova. Amanhã fazemos uma que tem mais 1.700. E isto, qual é a diferença? É que todos os proprietários que são envolvidos nessa área de intervenção e gestão da paisagem têm, de acordo com a lei da Assembleia da República, e foi votado, portanto, na Assembleia da República, o arrendamento forçado. Era, de facto, uma dificuldade que nós tínhamos relativamente àquilo que são alguns que desconhecem até a propriedade, onde é que está, porque o cadastro não está todo feito. É um processo que vai andar par e passo com esta circunstância, e nessas áreas, das áreas de gestão de intervenção na paisagem, elas próprias vão ter obrigatoriamente nos próximos 4 anos ter o cadastro todo feito. Já temos grande parte dele, em algum, outro é um processo que se vai reiniciar relativamente a essas áreas, e este arrendamento forçado faz o quê?
não tira a titularidade das pessoas, portanto, escusamos de vir com o fantasma que as pessoas vão ficar sem a propriedade, não vão ficar nada sem a propriedade, portanto, são titulares da propriedade, agora, se não quiserem adquirir, ficam sem a sua gestão. E vão ser, depois, proporcionadamente, relativamente àquilo que é o contributo que cada parcela dá, ressarcidos de um valor. Pronto. Sabemos hoje que muitos não tiram nada ou absolutamente nada. E esta é uma forma de começar, do ponto de vista económico, a traduzir também o olhar para a floresta como uma fonte de riqueza, e eu não tenho dúvidas nenhumas que já não será certeza comigo em exercício de funções, porque isto é um processo, como eu disse, que é longo. O ciclo florestal não se compadece com o nosso ciclo biológico, temos que ter essa noção também, porque, por mais que vivamos, a média de idades anda nos 85, 86 anos, os ciclos da floresta são ciclos sempre de 40 em 40 anos, portanto, têm de ser sempre longos relativamente àquilo que é a sua gestão. E depois traduzir outra nota importante. Os planos diretores municipais, como todos sabem, consagram aquilo que é a condição de edificabilidade dos territórios. Temos os perímetros urbanos que definem a condição de podermos edificar ou não dentro de um espaço. As autarquias vão ter que assumir de forma, de facto, imperativa, de forma afirmativa, a condição de ter planos diretores florestais. As AIGPs vão ter que ser recriadas, é uma discussão também que na Associação Nacional de Municípios temos tido. Nós, municípios, não queremos, de facto, traduzir aquilo que são competências de outros organismos do Estado e queremos, mas quem gere, e há bocadinho foi dito, quem gere mais próximo e sabe sobre aquilo que está a ser gerido, tem uma condição de eficiência de recursos e de forma diferenciada de olhar para esses seus territórios. Faltam-me os bombeiros, porque falou nos sapadores e naquilo que era, eventualmente, a dificuldade dos bombeiros. Dizer que foi criada uma nova equipa, uma EIP, uma equipa de intervenção permanente nos bombeiros voluntários de prevenção nova, e, portanto, não está em causa nem a condição de termos falha de recursos humanos nos bombeiros e presentemente temos informação novos cadetes também. Os sapadores florestais, foi criado também o sapador florestal bombeiro, foi aberto um concurso. Temos já 4 em formação na área, e posso dizer, vão ficar sediados para a Comunidade Intermunicipal em Provença Nova, um grupo de 10. Isto em articulação com as brigadas que foram criadas de sapadores com as comunidades intermunicipais. Portanto, os 6 concelhos que conformam a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa têm hoje 2 brigadas, constituídas por 3 equipas uma, que fazem exatamente grande parte do trabalho da rede secundária e daquilo que era, em primeira mão, uma obrigatoriedade do privado fazer e que já estamos a substituir exatamente por aquilo que é o apoio que estas brigadas de sapadores florestais fazem. Relativamente à saúde, também tocou nesse ponto, porque senão depois acaba-se-nos aqui eventualmente o tempo e não temos forma de falar. A saúde, que é uma questão também de atratividade. Nós temos 3 pilares fundamentais para nós, humanos, estarmos localizados num ponto. É a segurança, com certeza, é a saúde, é outra e é a educação. Estes 3 pilares são eles todos muito importantes e, portanto, a saúde, temos desde 2006 a funcionar, como todos sabem, os proencenses, uma unidade móvel de saúde, que faz um trabalho diferenciado neste território de Provença Nova e, a par da bibliomóvel, e aqui também chamar a questão da cultura, mas que está ligada também à educação, à transmissão de conhecimento, mas também a Unidade Móvel de Saúde e a Bibliomóvel são 2 unidades de afetos, ambas, e, portanto, também traduzem relativamente à população essa condição de apoio. Mas dizia eu que a Unidade Móvel de Saúde não está protocolado, não está de facto, mas em conversas que já mantive com o Conselho de Administração da ULS de Castelo Branco, conseguir de facto que a Unidade Móvel de Saúde vá suprir grande parte daquilo que é a mobilidade das pessoas. Ou seja, em vez das pessoas se direcionarem ao centro de saúde, somos nós que vamos às pessoas relativamente às localidades, traduzindo assim outra valência.
Júlia, era esta questão também, pegando na questão da saúde, o que é que ainda falta fazer? Em relação à saúde, aliás, como eu já frisei, urgências 24 horas por dia. Nós temos, em relação a saúde, por exemplo, uma unidade de serviços continuados, de tratamentos continuados. Acho que era necessário no Conselho, e nós temos, por exemplo, aliás, ali um Colégio de Santiago na Sobreira que se podia ser utilizado para fazer isso. Era reivindicar que estes cuidados, era ter o médico. O médico vai às extensões de saúde, às vezes vai lá de 15 em 15 dias, ou às vezes nem vai isso, ou então vai, mas depois não vai de 8 dias mais tarde. Quer dizer, e as pessoas precisam de cuidados continuamente. Precisava era trazer, sei que é muito difícil, mas é trazer mais gente, mais médicos para o interior, mais profissional de saúde para o interior, e haver mais acompanhamento, já que é uma população idosa e que precisa de muito mais acompanhamento. Os cuidados de apoio ao idoso. Acho que é necessário, pronto, essa unidade móvel. Quer dizer, uma unidade móvel para um conselho destes, eu não sei que apoio vai dar, é um princípio, mas que seja realmente dar apoio às pessoas, a casa, para as aldeias, e que seja realmente, ou que se criem mais coisas deste género, e haver um melhor apoio realmente da saúde. É o apoio aos idosos, é o apoio de haver mais isso, é as 24 horas de urgências, é os serviços continuados, tratamentos continuados, que acho que o nosso Conselho precisa e merece. Carlos Gonçalves. Em termos da saúde e do apoio social, sem dúvida que são fatores essenciais para a qualidade de vida das pessoas, e particularmente das nossas populações cada vez mais debilitadas, envelhecidas, porque não é só a queda da população que vem trazer isso, nós vemos que a população também reduz porque as pessoas estão a envelhecer e estão a desaparecer. Realmente o Instituto de Santiago foi uma boa lembrança, porque é uma coisa que já foi repetidamente falada e continua. Segundo sei, creio que amanhã teremos um protocolo de cedência do espaço à proteção civil. Pelo menos fiquei com essa sensação que teria sido convidado para isso. O que significa que o espaço em si já está neste momento com um encaminhamento, pelo menos a curto prazo, diferente. Em termos de realmente do espaço em si, também posso falar do Centro Social dos Montes da Senhora, onde me lembro ter sido assinado há alguns anos um protocolo com a instituição, e até ao momento não creio que tenha sido, pelo menos, dado mais nenhum passo de avanço. Pelo menos está tudo. Já expliquei na Assembleia Municipal, mas volto a referir. Em termos da Santa Casa de Proença Nova, estive na sexta-feira em visita à instituição, e o provedor referiu que há alguns problemas que não estão a agilizar a construção de um novo lar, até porque nós temos consciência de uma coisa. Um lar em si, per si, é uma instituição importante, sem dúvida, mas também é um polo de economia de uma região. Nós, quando não deixamos ir, e os anos que eu estive na instituição social, na direção nos Montes da Senhora, fizeram-me ver isso. Se nós não deixarmos partir aquele idoso que temos ali, é a família que vem aos fins de semana visitar esse idoso, é todo o comércio local que mexe com essa visita, é a visita à própria habitação que tem na aldeia e aos espaços que lá tem, que não se descura, porque a pessoa vê in loco que aquele espaço está a precisar de ser cuidado. Portanto, são todos os fatores que geram ali vida, movimento, economia. Quando nós deixamos que o idoso parta, o que se passa muitas vezes, e sabemos isso por experiência própria, vamos supor que até venha só para Proença Nova, até fica ali relativamente perto, mas a família vem visitá-lo, quando muito come o almoço ali num restaurante de Proença, e a seguir isso vai-se embora e nem sequer já vem aos Montes, ou outra localidade, citei os Montes por experiência própria, mas
qualquer outro local, a pessoa já nem sequer se desloca ali. Portanto, faz aquele trajeto e já nem sequer vem ver se a casa está bem, não vem ver se o terreno que está em frente à casa tem ali umas silvas ou se está a precisar de ser cuidado de outra forma. Tudo o que nós pudermos fazer para manter as pessoas no seu espaço, e isso digo muitas vezes, é assim, um lar em termos de dormida, um lar residencial, é importante, sem dúvida. Mas também temos depois os outros apoios, os apoios à saúde, para que a pessoa demore mais tempo a ir para o lar, os apoios em termos da higiene pessoal da pessoa, em termos da alimentação da pessoa, em termos de cuidarmos ali diariamente dessa própria pessoa, e ela ter ali uma visita 2 vezes ao dia, pelo menos, de alguém que vem ali e lhe diz: olha, então como é que está tudo bem? E depois criarmos também atividades para retirar essa própria pessoa e levá-la. Eu sei que a situação do Covid não veio facilitar essa sociabilidade das próprias populações, mas temos a noção que se nós criarmos atividades e se nós conseguirmos, o passeio anual dos idosos é uma coisa sem dúvida muito boa, mas se nós, em vez de termos um passeio anual, pudermos deslocar, por exemplo, os desta instituição a irem àquela, os desta instituição a virem aqui, o deslocamento entre aldeias até dentro de uma freguesia, e pormos essas populações em contacto, é de uma alegria extrema, porque eu sei que não é preciso grandes complicações para termos aquelas pessoas felizes, porque eles próprios sentem-se felizes só em termos de serem sociais uns com os outros e em termos de poderem realmente partilhar experiências de vida. Muito bem. Nós tivemos em tempo algumas experiências, o ensino de adultos, algum género de atividades que foram muito boas nesse sentido, e acho que se nós apostarmos em atividades desse género, será muito bom para as próprias aldeias. Estamos, de facto, com já há pouco tempo, restam-nos cerca de 10 minutos para terminarmos este debate. Portanto, João Lobo, pedia-lhe poder de síntese para abordarmos aqui este assunto do Instituto de São Tiago, que vê uma luz ao fundo do túnel. Exatamente. Gostaríamos ainda de falar sobre o turismo futuramente, portanto, pedir mesmo esse poder de síntese. Relativamente, antes do Instituto, e estas conversas são como as cerejas, e dizemos há bocadinho em off que a 1h30 parecia-nos de facto curta, e vai ser-lo com certeza, mas dizia eu, ainda por causa das infraestruturas e da estrada do Chão de Galego, que não foi pavimentada, de facto, Não só pavimentada, relativamente àquilo que é a circunstância da freguesia dos Montes, e tanto mais que temos 2 candidatos que são daquela freguesia, ambos dos Montes da Senhora, terá sido por eles, eventualmente, mas por todo o Conselho, o investimento maior que foi feito na freguesia dos Montes da Senhora. Não posso deixar de realizar neste ciclo autárquico que fizemos destes 4 anos. A Serra das Talhadas traduziu, de facto, do ponto de vista turístico, e depois vamos falar dela, e depois volto a isto. A Serra das Talhadas, as pavimentações várias que fizemos, ainda a requalificação do próprio Largo do Patacão em Montes da Senhora e a sua requalificação. O riso é porque a calçada não há meio de continuar, mas também explico o atraso da calçada. E relativamente a esta circunstância, o que é que digo sobre o Instituto de Santiago? O Instituto de Santiago tem uma candidatura ao PARES 3, do Ministério da Segurança Social, para, de facto, acolher uma ERP, um equipamento residencial para pessoas idosas, num dos seus andares, e no outro, cuidados de saúde diferenciados relativamente àquilo que é a parte também das pré-demências. Esta candidatura e o projeto foi realizado em articulação, porque não pode ser o município, ele teve que estabelecer-se aqui parcerias. A parceria é essa da Casa Misericórdia da Sobreira Formosa, como sabem, e para dar cuidados diferenciados àquilo que há bocadinho dizia. Vamos criar, além disso, um núcleo estruturado com a Fundação Álvaro Carvalho, o médico, o Politécnico de Castelo Branco, a Escola de Saúde, e a Santa Casa Misericórdia do Porto, porque tem, sobre essa circunstância, avanços, de facto, do ponto de vista das demências, para os cuidados de saúde. Portanto, esse é um compromisso que já assumi atrás, que aqui reitero, e tenho a confiança de merecer a confiança dos proencenses, e que quero ver, de facto, realizada num futuro muito próximo. Naquilo que foi tocado relativamente ao Instituto de Santiago. O Instituto de Santiago
enquanto equipamento, a área está disponível. Nós vamos, desta forma, sediar. Amanhã assinamos um protocolo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil sobre a nova Brigada de Apoio da Força Especial de Bombeiros. Ela está no CMA das Moitas, mas foi reforçada no seu número, portanto vão ser criadas brigadas novas e vão ficar no Conselho de Proença Nova nesta fase, porque têm condições no Instituto de Santiago, também mobilizam a própria vila, a própria Sobreira Formosa, relativamente àquilo que é o dinamismo económico, que trazem 90 homens que ali estão todos os dias, e nessa circunstância vai ser, e está articulado também com a Secretaria de Estado da Administração Interna, e o projeto também já foi indicado como para processo de financiamento, a ampliação aí sim do Centro de Meios Aéreos, em que acolherá depois esta brigada, logo que se iniciem as obras para a requalificação do Instituto de Santiago para estas valências que eu referi do ponto de vista dos idosos. Mas também queria referir que a Santa Casa Misericórdia de Proença tem sido apoiada ao longo dos anos e tem um projeto também para um novo lar. Peca um bocadinho por tardio relativamente àquilo que são as necessidades de facto da sua execução, mas estou em crer que também se iniciará processo que acompanhei sempre relativamente à condição, as várias iniciativas que tivemos junto da Segurança Social também, para a necessidade premente de uma construção de um novo lar, que traduzirá também em residências ativas naquilo que é o complexo novo que se irão traduzir. Do ponto de vista... Queria-lhe, de facto, que fosse rápido. Estamos mesmo... Os profissionais de saúde e os médicos não conseguimos atrair. Tivemos uma questão, como todos sabem, no Conselho de Proença Nova, ficamos em idade de reforma, temos uma classe médica que é mais ou menos da mesma geração e, portanto, vai-se reformando agora nos próximos anos. Atraímos 2 novos médicos para o Centro de Saúde e estou em crer que, relativamente àquilo que é a condição destes cuidados que têm que ser hoje muito mais de apoio domiciliário, criar esta equipa que centraliza depois no Instituto de Santiago uma aposta dos recursos da saúde, vai colmatar eventualmente alguma quebra do ponto de vista dos médicos. Júlia, como já percebemos, estamos mesmo na reta final. Gostaríamos aqui, de facto, de abordar o tema do turismo, até porque Proença Nova foi um concelho pioneiro a aproveitar um recurso que foi as ribeiras, com a construção de uma praia fluvial, em concreto, foi por aí que começou. Em termos turísticos, este concelho poderá crescer ainda mais? O que é que a CDU poderá oferecer? Sim, nós achamos que sim, que o concelho pode crescer muito mais. Aliás, há várias praias fluviais aqui, mas já agora queria chamar aqui a atenção para ter em conta a limpeza e a segurança das praias fluviais, porque ainda ontem me foi dito, alguém que presenciou e comunicou isto à Câmara, de que, por exemplo, a praia do Malhadal, que tem a entrada e saída pelo mesmo sítio para o lago, e na entrada lá para o lago, que ainda há dias essa pessoa presenciou 2 pessoas que caíram no piso derrapante dali. Aliás, comunicou isso à Câmara, diz que não ouviu, não teve feedback, mas pronto, foi. Agora, mas em relação ao turismo, eu queria aqui, nisto, e para ser rápida, eu queria aqui, assim, o desenvolvimento, pode haver mais desenvolvimento nessa área, mas, por exemplo, nós temos a barragem da Pracana, por exemplo, em que podem ser lá podem-se lá fazer desportos náuticos, por exemplo, pode ser lá criar uma zona de fazer desportos náuticos, que há um clube, inclusivamente para formação de jovens lá lá nos desportos, e há muitas outras. Nós devemos fazer um levantamento, por exemplo, dos pontos mais turísticos. Nós temos muitas coisas turísticas, fontes antigas, pontes, muitas coisas que nós temos, e tentar recuperar para a atração turística. Mas há uma outra coisa que é muito importante no nosso concelho, também para o turismo, mas não só para o turismo, mas para as pessoas que cá vivem, que ainda não foi aqui falado e eu queria falar, que é o seguinte, é a limpeza do nosso concelho. É aqui que eu queria falar, que é a limpeza do nosso concelho. É uma vergonha as nossas aldeias.
é as ruas cheias de ervas e quando as vão cortar, eu ainda há dias na minha aldeia, andaram lá 4 homens que eram da Câmara, funcionários da Câmara, a cortar as ervas e deixaram tudo espalhado no meio das ruas. O vento espalhou tudo, a minha aldeia esteve uma semana com as ruas cheinhas de ervas. Vocês podem perguntar a qualquer pessoa lá, as cheinhas de ervas, espalhadas pelo meio da rua, porque cortaram e não limparam. Outra coisa é, utilizam muito o glifosato, que é, como todos sabem, é um produto cancerígeno. Ora, isso, há outras maneiras de matar, de usar herbicida, né? De usar outros produtos, como por exemplo, que é com vapor, quer dizer que não sei que térmica. É a monda térmica. É isso, a monda térmica. É isso, desculpe lá que eu agora não estava. Havia mas quer dizer que é já usado em muitos sítios e que pode ser. Mas a limpeza é isso. Outra, por exemplo, eu deparei-me outro dia, há uns tempos atrás, num ribeiro, num riacho que há no meio da minha aldeia, com herbicida a matar as ervas que havia no ribeiro. Quer dizer, isto é uma coisa que é, e aqui está o Sr. Presidente da Câmara, está aqui o Sr. Presidente da Junta, e que isto é coisas que... E eu, ao comentar isto com uma vizinha, dizia-me assim, por isso é que não há apoios nem agriões no ribeiro. Porque isto é inadmissível. Para o turismo e para as pessoas em si, os caixotes do lixo, é uma vergonha. Nós tenho lá junto à minha casa, estão lá 2, em que nem sequer têm os pedais para levantar as tampas, são tão velhos, nem sequer têm os pedais, e não são lavados há milhentos de anos. Eu já digo de anos, eu digo de anos, é verdade, há muito tempo mesmo que não são, é uma maneira de dizer, mas há muito tempo que não são limpos, é lá ir ver, ainda hoje estive a reparar para eles, não estão limpos. E há muito isso. E para nós, se queremos ter turismo, se queremos ter uma boa qualidade de vida, acho ter uma boa essencial. imagem. É uma boa imagem e não só uma boa imagem. Nós vivemos com qualidade de vida, porque se há sujidade, se não há limpeza em muitas coisas, não há. Mas agora queria falar, em relação ao Largo do Patacão, é onde eu moro, o Largo do Patacão é assim. A outra coisa que é a Câmara e a Junta não ouvem as pessoas. As pessoas, os autarcas não ouvem as pessoas. Porque nós dissemos assim, foi-se uma reunião e nós dissemos assim, queremos este largo, é piso direito e águas pluviais daqui para fora. Esta noite choveu muito lá. De manhã, o largo era todo cheio de água. O piso, puseram lá os paralelos, disseram lá, vamos pôr paralelos 10 por 10. Puseram lá os anteriores, os que lá estavam. Aquilo já está tudo torto. Vá lá ver ao pé da minha casa o buraco que lá está. Olhe, muito bem. O seu buraco já lá está outra vez. Já percebemos. Pronto, mas é isto, quer dizer, é a Câmara e as juntas ouvirem as pessoas e fazerem o que é que realmente é necessário e não aquilo que está lá um largo. Não é largo, é um largo atacado que não tem jeito nenhum. Carlos Gonçalves, em termos turísticos, o que é que o PSD poderá fazer? Acho que ouvimos as pessoas, só respondendo aqui na continuação, acho que ouvimos as pessoas, tanto que fui eu que promovi a reunião para que se juntassem os habitantes com o município, porque a obra era... Mas depois o que dissemos na nossa reunião não foi feito. Pois, mas essa parte, responsabilizar-me por ela já não. Concentremos-nos nos projetos concretos, por favor. Em termos da melhoria das aldeias, há uma coisa que eu concordo inteiramente, em termos da própria melhoria do piso. Nós falamos dos idosos, mas também falamos de visitantes. Eu sou o maior apoiante e nisso eu sou engenheiro, creio que concordamos os dois, que no interior das aldeias o pavimento deve ser em granito, deve ser em... Porquê? Porque nós estamos a falar da temperatura das próprias casas, do escoamento das águas, tudo isso, o pavimento bitumoso, o alcatrão não tem essa característica e nós tivemos já sérios problemas ao longo do tempo em queremos insistir muitas vezes as pessoas, julgando que iriam melhorar, pediram para terem lá o famoso alcatrão e aquilo não correu nada bem porque as águas entravam para casa, a temperatura da casa era logo outra. Portanto, nós temos que ter piso direito, precisamos ter o calçamento. Temos consciência que temos que atrair alguns profissionais dessa área, porque há alguns dias na Assembleia Municipal foi-me respondido que as obras no Patacão estão paradas por falta de calceteiros, porque as empresas partilham os mesmos calceteiros entre elas. Portanto, é uma situação que neste momento não se compreende como é que numa zona
numa zona não temos profissionais nessa área. Se calhar abrir um curso nessa área em termos educativos seria útil, porque de futuro realmente temos profissões das quais precisamos e que não as temos, e seria muito bom. Fazendo aqui um resumo geral, consultando aqui o site da Bloom Consulting, portanto uma auditora independente, vi aqui que o Conselho de Proença perdeu em termos nacionais nos últimos 2 anos, há bocado referi os últimos 2 anos, uma posição em termos de ranking nacional. Em termos de negócios perdemos 15 posições nos últimos 2 anos, e em termos de conselhos para viver, qualidade para viver, perdemos 3 posições. A única coisa que nós ficámos a ganhar em termos de algum aumento foi em termos de visitas, porque realmente se calhar as novidades que tivemos lá em termos da construção de uma torre faraónica se calhar seria um atrativo maior para que as pessoas a visitem. Comparando aqui com o nosso vizinho da Sertã, aqui o concelho onde nos situamos, por exemplo, vemos aqui uma distância de 60 posições em termos de ranking nacional. Em termos de negócios, a Sertã nos últimos 2 anos ganhou 39 posições. Em termos de capacidade de visita foi onde eles perderam, mas em termos de realmente se viver estão muito acima, estão na 150ª posição, 6ª posição em relação à 171ª de Proença. Portanto, em termos da região, os números ainda são mais díspares, portanto temos aqui uma situação numérica de comparação que nos permite ver que realmente há coisas que podemos fazer futuramente. E em termos do próprio turismo, é um dos pontos, porque se nós realmente somos bons no turismo, ainda podemos ser melhor, podemos dotar as freguesias todas com pontos de água recreativos e tratá-los todos com paridade, já que há alguns anos atrás o atual secretário de Estado e atual candidato à Assembleia Municipal de Proença Nova disse à minha frente, ninguém me contou, na inauguração de uma piscina na Pedra do Altar, até posso situar onde foi, que até ao final do mandato todas as freguesias estariam cobertas por um ponto de água recreativa. Eu conheço, esse termo é dele, não é meu, e até hoje há pelo menos uma freguesia que nós continuamos a saber que não tem um único ponto de água recreativo e que essa promessa ainda não foi cumprida. Muito bem. João Lobo, de facto um poder de síntese bem alargado para nos falar um pouco do turismo. Permita-me dar-lhe 2 minutos. Muito bem. Relativamente ao turismo, a tal torre faraónica que o professor Carlos Gonçalves fala e que tanto gosta de tirar fotografias e selfies, é, portanto, aquilo que é a contradição relativamente às palavras. E, portanto, essa torre faraónica, não sei se foi algum egípcio que fez o projeto, não foi com certeza, foi o arquiteto Álvaro Cisa Vieira, que muito nos honra, e numa obra que, relativamente àquilo que têm sido algumas atordoadas de alguns menos precisos naquilo que é a comunicação que fazemos, sempre fiel e verdadeira da informação das obras, dizer-vos que toda a Serra das Talhadas não se resume de facto à Torre de Vigia, tem um conceito diferenciado relativamente a todas as potencialidades dela, desde as pistas de bicicleta, de enduro, desde a pista de parapente, também os trilhos da água que se irão concluir na área das Rabacinas e, portanto, todo aquele contexto foi apoiado e financiado também pelo projeto Valorizar, traduz-se num investimento municipal de cerca de 400 mil euros na sua totalidade, sendo que, e posso dizê-lo hoje aqui porque interessa-me também dizê-lo, porque basta ir à página do Portgov, onde estão todos os contratos que as câmaras, e veem que estão lá 39 mil euros, que foi o que se pagou pelo projeto da tal torre faraónica, que já alguns disseram que valia 2 milhões e outros 200 mil, e portanto, quando a falta de cuidado, de percepção e às vezes alguma malandrice anda associada, traduz-se exatamente para os mais incautos nessa circunstância. E portanto, o investimento que foi realizado na Serra das Talhadas, não tenho dúvidas nenhumas por aquilo que tem sido o feedback e aquilo que acolhe, vai ser um processo de continuidade, portanto, iniciou-se de facto ali uma nova resposta. As praias fluviais, como bem disse, a Aldeia Ruiva, que foi objeto de requalificação também recente, foi a primeira enquanto conceito na zona centro, e todos a questão de lazer. Relativamente às limpezas e das aldeias,
Evidentemente que não quero de forma nenhuma tirar a minha responsabilidade. Os acordos de execução que fizemos com as juntas de freguesia são exatamente para as juntas de freguesia terem a competência de limpar as aldeias. A competência dos arruamentos das aldeias no município são das juntas de freguesia. E nessa circunstância, se alguma coisa não foi feita, é porque alguns acordos de execução que foram pagos serviram eventualmente para pagar outras coisas que não o trabalho que devia ser realizado para esse fim. Posso interromper só? Peço desculpa, mas estamos a ultrapassar todos os tempos. Nessa circunstância, também dizer duas outras coisas. O turismo, ele todo, nas praias fluviais, basta dizer que a responsabilidade das praias fluviais do município são 3, Malhadal, Froia e Aldeia Ruiva. As zonas balneares, quer do ponto de vista do Alvite, que contam sempre com o apoio da Câmara, até do ponto de vista dos investimentos, e Sergeira são das associações respectivas, e depois temos, de facto, 2 zonas de lazer, que é a Pedra do Altar e São Pedro de Val. Naquilo que é não ter um compromisso, que diz que foi verbal, do meu antecessor, é verdade que nos carregais, tirando partido daquilo que também a Associação dos Carregais tem feito, e num compromisso que eu, esse sim, já firmei e assumi, e está no programa eleitoral, que ainda não conseguimos realizar, e é com a Câmara de Castelo Branco, traduzir ali a recuperação do açude e ter ali um espelho de água que também possa traduzir essa valência e também para a freguesia dos Montes da Senhora. Muito bem. Júlia, terminamos este debate com uma mensagem aos proencenses. Pedia que a CDU aproveitasse este minuto para fazer um apelo ao voto. Tá bom. Eu vou ler. Com certeza. Os interesses das populações não têm sido salvaguardados. São necessárias políticas que fixem os nossos jovens no Conselho, políticas de apoio aos nossos idosos, políticas que defendam os trabalhadores. O que temos visto são sucessivos executivos do CDS, PSD e PS que se afastam dos interesses da nossa população. A candidatura da CDU é a que está ao lado dos trabalhadores e toda a população do Conselho e podem contar com o nosso trabalho, competência e honestidade para defender os direitos de todos. Votem CDU. Carlos Gonçalves, também um minuto. Eu queria só responder ali uma coisa que o que gastamos na limpeza das aldeias foi o dobro daquilo que recebemos do município. Mas muito isso, bem. Pronto. A mensagem era que, proencenses juntos, vamos construir um concelho onde tenhamos orgulho em nascer, crescer e ser felizes. Um concelho onde desejemos permanecer para estudar, trabalhar e envelhecer com qualidade. Vamos tentar transformar Proença Nova numa terra onde muito mais desejem estar e ser tratados com respeito e paridade, onde queiram concretizar as suas vontades e sonhos. Este caminho só fará sentido se merecermos a vossa confiança. A minha equipa deseja que todos façam parte da mudança que Proença Nova precisa. Dia 26 de setembro desejamos que muitos votem Proença com futuro, muitos votem PPD, PSD, CDS, PP. Muito bem. João Lobo. Os proencenses conhecem-nos, conhecem o nosso trabalho de há 16 anos, não me desligo, de facto, daquilo que foi o início deste percurso em 2005. O orgulho que tenho e a convicção e a consciência tranquila do trabalho que desenvolvemos em prol do Conselho, com uma vasta equipa, sempre nessa condição que são as pessoas que nos levam, de facto, a motivar-nos cada dia e traduzir que quem gere melhor é sempre aquele que conhece a condição a ser gerida. Quer do ponto de vista do conhecimento, daquilo que é a condição de saber estruturar não só um município, a sua lógica, o caminho que temos que desenvolver de futuro, com as propostas que temos no nosso programa eleitoral, propostas que também irão receber, e nessa circunstância tenho a confiança de que contam connosco, como com certeza contaremos com cada um dos proencenses, porque só mais unidos construímos, de facto, o futuro do nosso Conselho. Muito obrigado então a todos. Durante cerca de 1 hora e 40 minutos em que os 3 candidatos que se apresentam ao eleitorado de Proença Nova deixaram aqui as suas ideias e, portanto, para todos aqueles também que nos acompanham, o nosso agradecimento.
A terminar, apenas deixar esta mensagem que amanhã iria decorrer neste horário o debate com os candidatos dos diferentes partidos à Câmara Municipal de Mação, mas o mesmo foi cancelado pela Rádio Contestável, pois apenas iria marcar presença neste debate o candidato do Partido Chega, José Janeiro. Cabe explicar e deixar bem claro que o candidato do PSD, Vasco Estrela, esteve sempre disponível para este debate, contudo, e passamos a citar a mensagem que nos enviou à Rádio Contestável: em virtude de me encontrar na situação de isolamento profilático, a Covid-19, não me poderei deslocar ao estúdio para o efeito, ou seja, para este debate. O candidato do CDS, Tiago Saca, inicialmente confirmou a sua presença no início desta semana, declinou o convite por motivos profissionais. O candidato Nuno Barreta, do PS, disse que não poderia estar presente por motivos de agenda profissional, tendo acontecido o mesmo com o candidato da CDU, José Matos. Por isso mesmo, marcamos encontro para dia 17 com os candidatos à Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos.